Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro nosso do ITC Projetos, onde a gente vai apresentar para vocês hoje, sem surpresa nenhum, diferente a da Nexus 1.0, né, que a gente fez como uma surpresa. Agora vocês já sabem que a gente está aqui para apresentar a Nexus 2.0. Mas antes de começar, eu quero primeiro agradecer, né? É um dia de semana, é uma terça-feira, né? É um horário que para muitas de nós é complicado, né? A maioria de nós aqui é mãe. Então eu compreendo o quanto é desafiador estar aqui numa terça-feira à noite. Então eu quero começar agradecendo a presença de vocês aqui, estando aqui para ouvir o que a gente tem para levar para vocês em relação ao Nexus 2.0 e também tudo que a gente tem aqui como sonho, acreditando nessa missão, acreditando em cada passo que a gente já deu dentro do ITC Projetos, que a gente tem o objetivo de compartilhar, de não só guardar para a gente, mas compartilhar. A gente já fez isso e entregou tudo, né? Eu falo que a gente prometeu muito e entregou tudo na Nexus 1.0 e vai ser exatamente da mesma forma, da Nexus 2.0. Eu falo que cada vez que a gente se encontra em uma imersão, é óbvio que é um pouco diferente, né? Porque a gente sempre procura a tarifa, a gente faz ao vivo, então sempre tem insights novos, sempre tem experiências novas, né? A gente é um time, TC Projetos é um time. Então é um time maravilhoso que caminha, que a gente caminha aqui juntas. Então cada uma de nós a gente vai vivenciando experiências diferentes. E eu tenho certeza que na Nexus 2.0 a gente já evoluiu em muitos sentidos, né, em relação ao que a gente foi vivenciando da Nexus 1.0 para Nexus 2.0. Então vocês com certeza vão adquirir aqui o que há de melhor de nós, que a gente sempre procura oferecer, entrega tudo mesmo, literalmente tudo. Então a cada Nexus que vai vindo, a cada imersão que a gente vai construindo juntas, a gente vai acrescentando ali o que pode auxiliar vocês, o que pode abrir mais esse espaço de atuação de vocês profissionais que estão aqui com a gente. Então, peraí que travou um pouquinho meu computador. Aqui dentro do ITC Projetos, a gente tem esse time maravilhoso, né? Eu sou a Pri Xavier, para quem ainda não me conhece, sou pediatra integrativa, educadora parental, especialista na prevenção de traumas na infância. Hoje moro aqui nos Estados Unidos por mais um mês e meio. Daqui a pouquinho, em agosto, eu tô voltando para o Brasil, vou ficar aí pertinho de vocês. E a gente vai poder caminhar ainda mais perto aí, dar muitos abraços, né? Porque eu adoro receber abraço, tomar cafezinho junto, fazer encontros presenciais. Então, eu falo que 2020, final de 2025, mas principalmente 2026, promete muito, principalmente para nós do TC Projetos. E a gente quer levar vocês juntos nessa caminhada. Sejam bem-vindos aqui. E eu vou deixar as meninas se apresentarem também. Bom, vamos lá, então. Eu sou Eulália Bortoni, eu sou psicóloga, mãe do Heitor e da Giovana, também sou educadora parental. Minha abordagem aí todo mundo já sabe, já conhece, é focada nas neurociências, na prevenção do trauma, do desenvolvimento humano. E faço parte da equipe do ITC com muito gosto. É um time, eu falo que é mais que um time, né? É uma família. É muito especial estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Alessandra, também faço parte do time com muita honra do ITC. Eu sou terapeuta, educadora parental, trabalho com foco em neurociência e trauma. Moro aqui nos Estados Unidos, sou mãe da Júlia, mãe do Arthur, esposa do Oscar, entre tantas coisas, entre tantos personagens que eu atuo, um dos que eu mais amo é poder atuar trabalhando com trauma e estando aqui dividindo e compartilhando conhecimento entre trocas do aprender e reaprender. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Mari Furtado, sou educadora parental, sou pedagoga de chão de escola, tô lá dentro da escola atuando, não só dentro de sala de aula com crianças, mas fora da sala, dentro da escola, com os profissionais que atuam dentro dessa escola, como educadora parental. É uma apaixonada pelo desenvolvimento infantil, do adolescente, do ser humano.
mãe do Raul e do Tom e membro aí desse time incrível do Instituto Trauma Care Projetos, que foi construído com muita competência, muito profissionalismo, muito conhecimento, muito estudo, muito engajamento nosso, mas eu acho que principalmente com muito amor. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Eu sou a Carla Meirelles, sou mãe do Miguel, da Mariana, sou pedagoga, fui professora em sala de aula por mais de 11 anos, sou educadora parental, acompanho famílias, mentoro profissionais e faço parte do time TC com muita alegria, porque aqui a gente vive o que prega, a gente gosta muito de dizer isso, em todos os sentidos, né? A gente está sempre tentando trazer para a nossa realidade isso que a gente estuda. E é com muita alegria que a gente desenvolveu essa imersão, que a gente vai explicar aqui para vocês, porque a gente está querendo levar vocês por um caminho que a gente percorreu. Antes de vir ensinar, a gente caminhou nesse lugar. E é por isso que a gente sente muita segurança e muita confiança de oferecer esse trabalho para vocês hoje. Que, como a Pri disse, a gente veio para abrir tudo mesmo, né? Porque nada é nosso e a gente sabe que a nossa missão, o nosso objetivo são as crianças e adolescentes. Obrigada por vocês estarem aqui. Olá, boa noite. Eu sou a Paula Carvalho, eu sou professora, educadora parental, também especialista em neurociências e multiplicadora da educação consciente. Eu sou professora, agora minhas crianças já estão todos adolescentes. Eu tenho adolescentes todos os dias da minha semana e é uma delícia ver o quanto essa conexão com eles gera frutos reais, né? E assim como a Carlinha falou, a gente vive tudo que a gente prega aqui, que a gente acredita, que a gente estuda. Então, o quão bonito é ver as crianças que começaram lá atrás comigo, agora já são adolescentes, e o quanto essa conexão gera resultados incríveis, né? E é isso também um pouquinho que a gente vai trazer para vocês, o quanto todo esse trabalho traz resultados palpáveis quase, né? Então, sejam muito bem-vindos, espero que seja um aulão muito interessante. E qualquer pergunta também, vai escrevendo no chat ou vai comentando aqui. A nossa apresentação vai ser bem detalhada, mas qualquer questão que vocês tiverem é só colocar no chat que a gente está de olho. E aí, apresentando aqui para vocês a missão do Instituto Trauma Care. Então, o Instituto Trauma Care hoje atua desde certificação, treinamento com famílias, mas também com escolas e empresas. Quando a gente fala em atuação com escolas e empresas, a gente está falando aqui do ITC Projetos, que há mais de um ano já a gente resolveu sair do digital, porque a gente percebeu o quanto ali no digital a gente vivia dentro de uma bolha, que é o que a gente fala sempre, né? Parece que a gente está sempre falando com as mesmas pessoas, e fora do digital tem muita necessidade, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o quanto existe uma necessidade muito grande fora do digital e que ninguém mostrava, ninguém falava disso. Então, o ITC Projetos veio para falar mais dessa necessidade, não só falar, mas atuar de frente ali. Então, a gente construiu esse caminho, focados ali na prevenção, na segurança emocional, na construção de vínculo. E aí a gente avançou um pouquinho mais na capacitação de profissionais para fazer junto com a gente isso que a gente estava fazendo em relação à atuação fora do digital, levando aí a verdadeira transformação que a gente quer ver, né, dentro desses ambientes. E essa capacitação envolve não só vocês, profissionais que estão aqui, capacitando vocês a forma de como chegar, de como acessar, de como construir esses projetos, de como abordar essas pessoas, né? A abordagem como a gente sugere que deve ser feita ali para que a gente consiga converter projetos dentro de instituições, mas não só com vocês, mas também com todas as pessoas que estão atuando dentro dessas instituições. A gente fala hoje que o conhecimento em relação ao trauma, ele precisa ser levado para todas as pessoas, né? Então, quando a gente tem essa coragem de atuação, quando a gente traz aqui esse conhecimento para vocês e vocês vão com coragem para o mundo lá fora, né? E a gente vai falar muito disso, né, na Imersão Nexus 2.0, de sair do teórico e ir para a prática, e ir para ação, e ter essa coragem de fazer esse movimento, porque tem um mundo lá fora que espera vocês, é que a gente vê essa transformação acontecendo verdadeiramente, né? Porque às vezes a gente se ilude achando ali
que o digital já tem muita gente, parece que já tem muitos profissionais atuando, já tem muito educador parental, já tem muito profissional falando de trauma. E quando a gente sai dessa bolha, a gente percebe que ainda tem um campo imenso de atuação e que falta profissionais, né? Então, hoje a atuação do ITC Projetos é muito além do digital. E assim, eu falo que a gente está o tempo todo aqui convocando profissionais para atuarem ali com a gente, né? Que a 1.0 já foi um grande sucesso. A gente já teve vários profissionais que foram para ação mesmo, tiraram do papel, né? Projetos que eles estavam ali construindo, ou ideias que eles tinham, e o que a gente trouxe de 6 horas de imersão fez com que eles fossem para atuação. E o quanto isso trouxe resultado e traz resultado não só para a vida pessoal, mas também para a vida profissional desse profissional que está ali atuando, mas também dessas diversas famílias e profissionais que estão recebendo todo esse conhecimento. Então, o nosso objetivo aqui é transformar essa missão que eu sei que já existe dentro de cada um de vocês, né? Em missão do ITC Projetos, já existe dentro de cada um de vocês em ação e transformação no mundo lá fora. Gente, e quando a Pri vai trazendo toda essa perspectiva da importância da gente levar essa voz para o mundo, a gente precisa de pensar por que a gente precisa de fazer esse movimento? Onde que eu me lanço nesse universo? O que precisam que eu movimente? E aí a gente se depara com tantos problemas. Aqui a gente listou alguns, mas a gente sabe que se a gente for ramificar cada dessas palavras aqui, a gente vai encontrar uma gama imensa de questões que precisam ser vistas. E a gente basta olhar para dentro das nossas casas, né? E pensar na nossa história, nos nossos filhos, nas crianças com quem a gente está junto. Então, quando a gente pensa em escola e empresas como fonte de traumas do desenvolvimento, quantas escolas e quantas empresas e quantas instituições podem ser transformadas se a gente começa a levar esse conhecimento informado sobre trauma. Se a gente começa a descascar essa cebola, eu falo que é uma cebola, né? Que a gente vai tirando ali as camadas. E não é diferente quando eu levo um olhar ampliado para dentro da escola, quando eu levo um olhar ampliado para dentro da empresa, partindo daquilo que é necessário para cada ser humano. Famílias desamparadas, a gente tem visto cada vez mais o grande sofrimento. Todo dia sai uma manchete, uma notícia de que o Brasil é o país que está no topo da ansiedade infantil, do trauma, da depressão. E por que isso está acontecendo? Está aqui diante dos nossos olhos e a gente precisa de se atentar a como entrar nesses lares, a como entrar nessas casas. Seguido a isso, a gente tem aí um boom, um excesso, uma medicalização. Eu nem vou dizer só da infância e da adolescência, meninas, eu vou ousar dizer aqui que é um excesso de diagnóstico e medicalização da vida. Então, se eu estou muito acelerado, eu tenho TDAH. Se eu estou muito para baixo, eu tenho depressão. E aí, o que eu faço? Eu medico. Eu tomo um remédio para ligar, um para desligar, um para acordar, um para dormir, e por aí vai. Quando você assusta, você tem um remedinho, uma pílula mágica para tudo. Mas no fundo, você está só tamponando tudo aquilo que é o sentir. E a gente precisa de furar essa bolha, atravessar esse universo e falar dessas questões. Com muito amor, com muita segurança, com muito carinho, que é o que a gente sempre vai trazendo aqui para vocês. E existem inúmeras possibilidades de a gente trazer isso e ao longo do nosso encontro a gente vai falar. E um outro tema também que é super sensível, que é falar sobre drogas, violência, bullying, que tudo isso também é resultado daquilo que nos aconteceu no início da nossa vida. Tudo isso é resultado daquilo que nos acontece, da ausência de amor e de segurança, da ausência de amparo, da ausência dessa conexão sentida, sabe? E aí a gente sabe que nós, enquanto promotores desse conhecimento, a gente tem um grande trabalho. E onde eu entrar, gente, onde eu for convocado a estar, eu preciso estar. E a gente vai falar muito sobre isso com vocês na Nexus, né? Porque muitas vezes parece algo assim simples ou complexo demais. Se o chamado veio, é porque você precisa estar lá. É a sua voz que precisa ecoar naquele espaço. E você vai estar sendo um instrumento. Então a gente precisa aprofundar nessas questões. E a gente sabe que temos recursos para isso, né? É isso.
E aqui, gente, a gente trouxe um ponto para a gente refletir, que é o momento atual que a gente está vivendo, né? Vocês devem ter ouvido falar, porque recentemente isso esteve muito na mídia, muito nos sites, no Instagram. Os profissionais que atuam com isso começaram a trazer, que é a questão da saúde mental nas empresas, né? Existe uma lei que ela entrou em vigor e vai ser fiscalizada a partir de agora, né? Que esse âmbito, esse aspecto da saúde mental, ele precisa ser trabalhado, né? Dentro da qualidade de vida do trabalho. E aí, aqui, né, eu acredito que tenham educadoras parentais, psicólogas, podem ter aqui pediatras, pessoas de diversas áreas. E a gente sempre tem que olhar para as oportunidades pensando, né, como que a gente adapta o nosso trabalho, o nosso tema, a nossa abordagem para as demandas do mercado. Porque uma coisa muito importante para a gente, quando a gente quer vender o nosso trabalho, a gente precisa lembrar que todos nós somos vendedores, né? Embora tenhamos uma missão, tenhamos valores, a defesa da infância e da adolescência como norte, a gente precisa viver, sobreviver, trabalhar, converter, e tá tudo bem. Então a gente precisa olhar para o mercado atual e pensar aonde eu encaixo a minha abordagem, aonde eu encaixo o meu trabalho, aonde tem uma oportunidade, porque a gente traz muito forte isso na Nexus. Principalmente para quem é educador parental, né, educadora parental, é uma área muito nova, né? As oportunidades, elas existem, mas a gente vai precisar, muitas vezes, abrir esse mato, que está tudo no mato ainda, e levar a nossa voz, levar o nosso trabalho, mostrar a nossa importância. E, por exemplo, dentro dessa lei que trata da saúde mental nas empresas, como que eu posso atuar? A gente traz isso na Nexus com clareza, com detalhes, a gente traz com os exemplos, né, que nós desenvolvemos no ITC, a gente traz os exemplos de palestras que a gente deu, como que a gente adaptou o nosso trabalho para encaixar com essa demanda do mercado. Então, esse é um momento que a gente tem ainda mais chance de entrar, principalmente em empresas. E a gente muitas vezes se pergunta, mas será? Será que o meu trabalho tem a ver com isso? Será que isso não é só para psicólogo? E é isso que a gente vai trazer para vocês, as possibilidades, como a gente fez. E às vezes, vendo, né, o caminhar do outro, a gente tem os nossos próprios insights. Pode passar, meninas. E aí, gente, ainda ressoando isso tudo que as meninas estão trazendo, né? Que acho que a pergunta que mais chega pra gente, uma das que mais chega é, tá, beleza, eu sou educadora parental, eu sei onde eu quero atuar, eu quero entender, aprender como é que eu vou fazer uma proposta, como que eu vou fazer uma comunicação num projeto, enfim, nananã, mas de onde eu vou tirar esse embasamento? Né? Eu sei da ciência, mas quem vai acreditar nessa ciência? Bom, a lei brasileira já acredita nessa ciência que a educação parental traz, né? Aqui a gente trouxe 3 leis para vocês que ilustram isso muito, né? Não existe hoje no país sujeito de direito mais importante e relevante na sociedade do que a criança e o adolescente. E isso está escrito no ECA, na Lei 8.069 de 1990, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? O ECA, por si só, né? Quem nunca leu o ECA, não teve a chance de pegar um artigo ali para entender, ele é muito, muito, muito alinhado com o que a gente conhece como educação respeitosa, não violenta, positiva, educação consciente, muito alinhado, né? Ele trabalha 100% a favor da infância e da adolescência. E a gente precisa usar ele como mecanismo para chamar a atenção desses lugares onde a gente quer atuar, para eles entenderem e falar, olha,
A ciência está embasando isso tudo aqui que eu estou trazendo na minha proposta, no meu projeto. Mas além da ciência, a lei também embasa, e mais do que embasa, ela tem exigido isso dos locais que atuam ou lidam com as infâncias e as adolescências. E a prova mais recente que a gente tem isso é a Lei Federal 14.826, que é a lei da parentalidade positiva, que determinou que todo e qualquer ambiente que lide com crianças e adolescentes, que cuide de crianças e adolescentes, cuide para que essas crianças e adolescentes estejam protegidos de toda e qualquer violência que possam viver nesses ambientes, né? Então significa mesmo que a lei está cercando, tá fechando ali o círculo dessa proteção, falando: olha, escola, você tem que cuidar, mãe, pai, você tem que cuidar, clube, você tem que cuidar, é, clínica terapêutica, você tem que cuidar, tá colocando todo mundo para cuidar dessas infâncias e dessas adolescências e tá exigindo e tá fiscalizando agora também, tá determinando prazos para que essas coisas aconteçam, né? E trazendo isso que Carlinha trouxe agora também sobre a questão das empresas, a gente teve também no ano passado a Lei 14.831, né, que determinou o governo federal agora, ele emite um certificado de boas práticas para as empresas que promovem e incluem os seus programas saúde mental e cuidado com o bem-estar dos colaboradores, né? E mais recentemente agora, no último dia 26 de maio, a normativa número 1 da CLT, né, que é o Código de Leis Trabalhistas do país, determinou que as empresas têm que, agora é uma exigência passível de multa, cuidar da saúde mental desses colaboradores. E aí eles têm que criar uma série de coisas, tem critérios a serem preenchidos, enfim. E isso tudo, gente, pode parecer muito estranho, porque a lei é difícil mesmo da gente ler. Mas na Nexus a gente destrincha isso com vocês passo a passo para vocês colocarem dentro do que vocês quiserem apresentar nos ambientes que vocês tiverem à vontade e queiram atuar. E tudo isso aqui é interessante porque a gente amplia, de fato, as nossas possibilidades, seja como professora, seja como educadora parental, seja como psicóloga. Então, se somos defensores da criança e do adolescente, a gente percebe que não, eu como professora não preciso necessariamente apenas atuar em escolas, eu posso seguir para empresas. Quando eu tenho todo esse conhecimento aqui, eu tenho embasamento para me encorajar e realmente para que meu projeto seja, de fato, visto com atenção. Então, essa é uma das principais intenções da Anexo 2.0 também, é que o seu projeto ali, ele tenha muito embasamento e referências, que ele fique um projeto forte, para que você vá aonde você deseja chegar, seja numa secretaria, de educação, seja da secretaria de saúde também, então, onde a gente possa abrir possibilidades que a gente nem sequer imaginava. E não limitar. Professor tem que ser na escola, psicólogo aqui, educador parental é só com famílias. Não, educador parental também dentro das empresas. Professores também dentro das empresas. Então, é por aí. Então, a gente dá muito embasamento para vocês durante toda a imersão, para que E vocês, de educador fato, coloquem parental em todos os lugares, né, Paulinha? em todos os lugares, exatamente. Porque a A gente está gente falando do quebra adulto que esse a gente é mito, né, hoje, né? Paulinha? E a gente quebra esse mito de que, Exatamente. eu sou só educador parental. Não tem isso, né? Não tem isso. Não tem como, né? O conhecimento que a gente vai adquirindo, ele precisa estar nesses lugares. E na prática, né, palestras de 1 hora com valor mínimo de R$ 2.000. Então, o que a Carlinha, né, as meninas todas trouxeram aqui também, na prática, o que que a Nexus ela tem como fruto ali é realmente mostrar que uma palestra você consegue sim cobrar no mínimo R$ 2.000, porque a Nexus ela é muito prática, né? Ela convida o tempo todo você colocar a mão na massa, no seu tempo, do seu formato, com a sua autenticidade, mas para que coloque a mão na massa, para que vocês saiam, né? E a gente tem resultados da Nexus, que é a primeira edição, de pessoas que finalmente, né, colocaram a mão na massa e cobraram e souberam cobrar.
Contratos de 15 mil ou mais com prefeituras também temos. Aqui a gente não tirou esses valores do nada, tá? São pessoas que já foram nossas mentoradas, e contratos que nós mesmos fechamos. Na última Nexus, eu abri o contrato que eu fechei com a prefeitura e contei como eu fechei esse contrato de R$ 8.000. Então, eu abri o contrato para vocês aqui, né? Para o pessoal da primeira edição. E eu vou abrir também para vocês entenderem. Então, workshop por R$ 8.000. Esse é o meu exemplo. Então, tem muitos exemplos aqui. E palestras durante o ano com um contrato de 6 mil. Por que a gente resolveu colocar valores? Dinheiro. Porque também é uma coisa que a gente vai quebrar um tabu gigantesco durante a Nexus 2.0. Eu acho que as pessoas têm medo de falar de dinheiro, têm medo de cobrar, ou simplesmente nem medo, às vezes não sabem por onde começar, não sabem como colocar na ponta do lápis ali como chegar nesses valores. E a gente mostra para vocês aí um caminho que, de novo, nós percorremos individualmente ou todo junto com esse nosso trabalho em conjunto pelo ITC Projetos. Então, como que a gente se organizou mesmo para que a gente pudesse cobrar, e o melhor, para que a gente pudesse fechar contratos com esses valores. E a gente está falando de uma palestra, tá? Então, isso é muito, muito, muito interessante. Esqueci de abrir o microfone, tô aqui falando sozinha. E a Nexus, a primeira edição da Nexus, gente, foi um sucesso. E ali, quando a gente fez a primeira edição, já teve pessoas que não puderam estar na primeira edição, que já perguntavam, vai ter a segunda edição? Vai ter a segunda edição? Então a gente nem terminou a primeira edição, já tinha muita gente correndo atrás e perguntando e questionando sobre a segunda edição. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho, quando a gente abrir as inscrições, né, que elas abrem hoje, oficialmente elas se abrem hoje. Vai ter já pessoas que talvez nem estejam aqui, porque já sabe o que ia acontecer, já estavam até na primeira, mas não tinham o dia, o horário para estar na primeira imersão. E ali na primeira imersão a gente quebrou medo, a gente quebrou insegurança, a gente quebrou essa sensação de impotência, né? A gente construiu ali um ambiente de certeza, de potência, de capacidade, de vocês podem, de você consegue. A gente, é igual a Paulinha falou, abriu tudo, né? Abriu um projeto construído. A gente mostrou a importância da autenticidade, a importância de cada um construir o seu projeto. A gente trouxe ali, né, projetos que a gente construiu, a gente mostrou exemplos de propostas que o ITC Projetos também construiu, mas sempre com esse convite para autenticidade, mostrando ali modelos, guiando vocês na construção. É um guia, não é? Não é um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas um guia que é muito potente, que eu desconheço qualquer lugar que forneça isso, que ofereça isso. A Nexus é a primeira imersão do mercado que vem oferecer e que vem abrir tudo, né? Escancarar, eu diria, tudo que a gente tem para poder ajudar vocês nessa construção. E como a Nexus, a primeira imersão foi um sucesso, a gente com certeza confirmou, né, a Nexus 2.0. Então, estamos aí hoje abrindo as inscrições da segunda edição da Nexus. E para vocês que estão aqui com a gente tem um cupom de desconto. Depois, no finalzinho ali, a gente vai compartilhar com vocês qual o cupom de desconto. E a Nexus, ela é feita ao vivo, né? Essa segunda edição, ela também vai ser feita ao vivo. São 6 horas de imersão. E nessas 6 horas de imersão, a gente tem 4 momentos. E desses 4 momentos é desde a construção básica, né? A construção básica interior, que a gente fala, desse preparo emocional, desse preparo dessa potência. Depois a gente vai para o projeto, para a proposta e vai para ação. Então, a gente não tá aqui para dar uma receita Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente fala, mas a gente tá aqui para pegar na mão de vocês e dizer: vocês conseguem, vocês são potência, vocês têm tudo isso já dentro de vocês, porque o que é muito comum chegar pra gente é: poxa, eu já fiz vários cursos, já fiz várias certificações e eu não me sinto pronta. Igual as meninas estavam trazendo, mas é porque eu sou só educadora parental, ai, mas eu sou só professora, ai, porque eu sou médica e não fiz educação parental, então talvez eu não possa atuar. Então, a gente vem mostrar que tem campo, que tem espaço e que precisa realmente da atuação de vocês. E como que vocês vão bater nessa porta? Como é que vocês vão chegar lá? Eu acho que a maior potência da Nexus é isso, né? É mostrar como bate nessa porta e é mostrar essa potência, esse movimento de vocês. E foi lindo na primeira edição ver as meninas se movimentando já durante a imersão, né? Que foi o que aconteceu durante a imersão, elas já fazendo contatos e ali já, porque a prática traz muito isso, e já marcando entrevistas, já marcando reuniões, depois já fazendo roda de conversas.
Então, a primeira imersão trouxe pra gente, assim, uma sensação de potência muito grande, potência de vocês muito grande, e a gente com certeza tem o desejo e o objetivo de repetir tudo isso agora na Nexus 2.0, que é a nossa segunda edição. Então, a gente vai da ciência, da teoria à ação. A ação, como que vocês se conectam com tudo isso de conhecimento que vocês já têm, tudo isso de potência que vocês já têm, e leva isso para o mundo fora do digital, né? Para esse mundo que ainda está sedento, que ainda precisa de muito conhecimento, que ainda precisa de muita informação em relação a tudo isso que a gente tem certeza que vocês têm aqui para oferecer. Então a gente vai apresentar aqui rapidinho quais são esses 4 momentos para vocês. Nesse primeiro momento, eu e Eulália, a gente vai construir esse caminho, né? Trazendo para o estado de presença, criando todo esse caminho neural para a gente poder entender aonde que começam os nossos bloqueios, os nossos medos, e por que que a gente muitas vezes age e reage assim, e o que que a gente pode fazer durante essa hora que eu estou ali sentando e escrevendo, que eu for atravessada por esses sentimentos, essas sensações e percepções. Como que eu posso, né, com alguns recursos. Então a gente vai dar algumas ferramentas para vocês irem colocando na caixinha de ferramenta de vocês, né. Então a gente abre a caixinha e já vai começando a colocar ali, nascer ali. Então esse primeiro momento é onde eu me conecto comigo, e a partir desse momento que eu me conecto comigo, eu já começo a trazer eu para a ação, né. Então já existe um eu ali, o eu que vai levar para o mundo aquilo que eu tenho de melhor em mim. Então, aqui já começa a nascer, né. Então, o terreninho aqui já está preparado, acolhido, eu já me sinto segura, porque aqui a gente vai construindo esse lugar de segurança para eu poder minimamente poder sentir, aumentar um pouquinho a minha capacidade de resiliência e criando essa estrutura mais espessa, né, para que eu possa ali ter esse espaço, esse continente para poder dançar e circular. Quer contribuir com mais um pouquinho, Eulália? Não é isso que a Ale trouxe, né, gente? Esse primeiro momento a gente tem muita honra de conduzir. É um momento de conexão com o que já existe dentro de cada um de vocês. E a gente vai passar por todos esses tópicos que vocês estão vendo aqui. Vamos acessar o crítico interno, esses limites, que é proteger a energia de cada um de vocês, desse espaço, dessa energia, trazer esse senso de segurança, fortalecer e ampliar ainda mais essa potência que já existe dentro de cada um de nós, trazer recursos e repertórios ampliados para se regular, para gerenciar todo esse estresse, essa ansiedade que surge quando eu me lanço no mundo, quando eu vou em direção ao outro, quando eu quero levar esse conhecimento e fazer contato com essa emoção primária que é o medo, né? Então a gente vai ter um momento específico para trabalhar todas as emoções, obviamente, mas essa aqui de forma mais profunda durante a imersão. É o início do caminho, a gente começa a navegar e navegando com segurança do sentir. É isso. Oi, gente, estou ligando o microfone, desculpa. E aí, nesse segundo momento, a gente vai trazer as abordagens, as propostas comerciais e os projetos, né? Neste momento, tem alguns pontos aqui que a gente elencou como pontos importantes para a gente trabalhar, e eu acho importante trazer para vocês por que esses tópicos, né? Por que a gente pensou nesses conteúdos? Porque ambas aqui, nos seus trabalhos individuais, a gente recebia muito essa demanda, essa procura de colegas profissionais pedindo para a gente passar o olho numa proposta, passar o olho num projeto, dar uma ideia, ajudar, olhar um documento. E a gente começou a perceber que isso era muito perigoso, porque a gente passar o olho no trabalho de alguém e dar uma dica solta
às vezes mais desestabiliza a pessoa do que ajuda. Às vezes a pessoa tem todo um contexto ali que a fez construir aquele documento. Quando a gente vem com uma dica solta, a gente deixa aquela pessoa ainda mais insegura e perdida. Então a gente procurou elencar aqui os principais, vou dizer erros, tá? São os principais erros que dificultam a gente fechar, né, com um cliente. E a gente aprendeu isso com tentativa e erro, fazendo, né, e tendo retorno, e tendo feedback, e mudando e alterando. E a gente deixa muito claro, desde a primeira Nexus, que aqui não é nada rígido. A gente vai trazer possibilidades, uma experiência vivida e adquirida de ambas aqui, tá? Mas existem muitas formas de fazer. Essa nós comprovamos. Dessa forma, nós já convertemos. Então, é como se fosse um caminho das pedras. E aí, a gente vai trazer um pouquinho da comunicação. Qual comunicação que eu uso para acessar meu público-alvo? A gente percebe muito que um grande erro dos profissionais é vender abordagem, né? A gente cria um projeto, uma proposta falando da abordagem e a gente esquece de falar a língua do cliente. A gente esquece que, por exemplo, eu estou lá no Instagram produzindo conteúdo, detonando escola, e eu vou lá querer vender proposta para a escola, querer vender projeto para a escola, e aquele diretor passa o olho no meu Instagram, o que, que ele vê? Eu detonando escola, eu usando uma comunicação agressiva, ofensiva, né? E aí, qual chance que eu tenho? Qual chance que eu tenho se eu ficar com termos, escrever, trazer nos meus documentos termos muito técnicos, que só quem é da minha área entende, né? Não adianta chegar lá na China falando francês, não vão me entender. Então a gente traz muito isso para vocês. Depois a gente traz o que é uma proposta comercial, como estruturá-la com assertividade. Tem gente que tem muita dúvida. O que é uma proposta? O que é um projeto? Qual a diferença de uma para o outro? Qual que eu devo enviar primeiro? Como decidir qual que eu vou enviar? Qual que eu vou criar? Qual que eu vou elaborar? O que é melhor? O que é pior? E a gente traz um pouquinho disso e os porquês, né? Que a gente chegou às conclusões que a gente traz. A gente traz também um pouquinho para vocês os estudos que embasam a nossa atuação, porque é muito importante a gente fundamentar tudo que a gente leva, né? Os artigos, de onde a gente acessou, os porquês, da onde que vem, são coisas que a gente tira da mente. Por que aquilo ali é importante? Então é importante fundamentar, embasar, mas com muito cuidado, para o nosso documento não ficar extenso, longo, cansativo, aquele documento que a pessoa não tem nem coragem de abrir, que vê lá tem mais de 17 páginas. Você já pararam para pensar sobre isso? Qual o tamanho do seu projeto? Qual o tamanho da sua proposta? Você leria a sua proposta até o fim? A sua proposta seduz? Dá vontade de ler até o final? Quer falar um pouquinho, Pri? Ou eu continuo? E aqui é muito legal, né, ô Carlinha, porque a gente construiu nos detalhes, né, isso aqui, e nos detalhes visuais. Então a gente traz ali o detalhe visual mesmo. A gente vai mostrar para vocês a construção de dois projetos, né, de diferentes construções, qual atrai mais, qual te atrairia mais se você fosse contratar aquele serviço, se colocando sempre no lugar desse cliente que vai fazer a contratação. Então, muitas vezes, primeiro eu preciso estudar quem é esse cliente, né? Como é que ele vai ler, do que ele já sabe. Talvez ele não saiba nada, por exemplo, o que é educador parental. Talvez ele não tenha nenhum conhecimento sobre o que é a palavra educador parental. Então, a linguagem que a gente vai usar ali de conexão é uma linguagem diferenciada. Então, por isso que existe essa questão da individualidade também, da construção, porque se a gente construir um projeto que é um projeto único e falar para vocês, ó, só replica esse aqui, né? Faz Ctrl+C, Ctrl+V e sai replicando. Vocês não vão conseguir fechar com uma instituição que ela vai ser uma abordagem totalmente diferenciada, né? Então, existe essa comunicação também que é estabelecida, muitas vezes previamente, para saber, para entender, para construir isso de acordo com aquilo que eu percebi que é a necessidade do meu cliente. Então, a gente trouxe exatamente esses projetos construídos de diferentes formas para que vocês consigam visualizar. E essa questão da conexão, né? Da conexão com esse cliente, da forma como a gente conecta e transforma a nossa atuação em realmente um projeto que vai converter, que vai ser um projeto de conversão ali na nossa atuação. E aí, quando a gente fala dessa
atuação, a gente também trouxe bastante, a gente vai trazer para vocês bastante na segunda, no Nexo 2.0, que vai ser a questão da construção dessa essência, né? Da essência de vocês, do que vocês, da forma como vocês colocam todo esse conhecimento, toda essa potência e mostram para esse cliente de uma forma que ele compreenda, não nessa extensão toda, porque às vezes a gente na ânsia, eu vou dar aqui um exemplo, né? Já até invadindo um pouquinho do que é a imersão. Às vezes a gente quer colocar o nosso currículo inteiro, por exemplo, numa apresentação. Então eu fiz isso. E a pessoa que está ali na frente do computador, que abre, que ela quer contratar para uma palestra, às vezes é uma pessoa de RH, ela quer contratar aquela palestra porque ela precisa urgente para a semana que vem. Quando ela abre, ela depara já 7 páginas. Ela fala, socorro, não vou nem ler. Próximo cliente, deixa eu avaliar o próximo aqui. Então a gente trouxe isso, essa comunicação, a forma de apresentação de vocês também, né? A forma como eu me apresento, que se eu me apresento ali numa proposta como uma figura de autoridade ou como uma figura que não passa essa autoridade, que não conecta com realmente aquilo que o meu cliente está realmente buscando. Então a gente vai trazer e a gente vai fornecer para vocês também. A gente fez questão de fornecer também, depois muito material em PDF que a gente fornece para vocês, incluindo aí os temas que vocês podem abordar. Então são temas sugeridos. A gente também trouxe exemplos, né, de propostas que vocês podem construir. A Paulinha também fez a construção de, acho que elas vão falar daqui a pouquinho da questão do e-mail de comunicação. Então, durante a prática, traz bastante isso, de como que a gente pode comunicar, de como que a gente pode ir abordando e abrindo essas portas. Mas aqui a gente focou bastante em relação à abordagem, né? Como é que a gente vai abordar para depois progredir e fazer a progressão para essa conversão. E aí depois entra o terceiro momento aqui, que é o da Mari e o da Paulinha. Deixa eu passar aqui. E que é um terceiro momento totalmente casado com o segundo, né? Então, ali a gente compreende, de fato, esses tipos de comunicação mais assertivos para o público-alvo que a gente deseja. E aqui é a prática, como a gente chega nesse mercado, então, né? Então, uma base, que é isso que a Pri comentou, a gente vai disponibilizar, e realmente eu não vi nenhuma outra imersão fazendo, e é verdade, vários PDFs para vocês editarem e deixarem com a sua carinha. Então, isso é algo que facilita a vida, porque às vezes, tá, mas como eu começo? O que que eu escrevo? Que verbo eu coloco numa justificativa, num objetivo? Então, ali tem várias sugestões para você deixar com a sua carinha, né? Então, uma base e várias oportunidades, exatamente por isso, porque é algo editável que você pode moldar de acordo com cada público-alvo, para que você consiga ter mais chances aí de acertar o alvo que você deseja, né? E como acessar as prefeituras, escolas e empresas? Como que a gente vai conversar com essas instituições, seja pública ou privada, né? Então não é só uma comunicação, a escola do bairro que tem aqui, eu vou precisar usar uma maneira, uma forma de linguagem diferente de uma escola particular. A gente precisa falar disso se a gente quiser ser assertivo, sabe? Então, além disso, né, a gente colocou a chamada para ação, gerar necessidade. Como que eu de fato mostro para essa escola que vai sempre chegar assim: não, aqui a gente tem treinamento, a gente faz treinamento todo semestre, a gente, não, aqui a gente já tem esse tipo de serviço, aqui a gente já fala sobre bullying. Tá, mas como que a gente gera uma necessidade nessa empresa e falar: peraí, mas você já viu por essa perspectiva? Nessa empresa ou nessa escola, né? Então, como que a gente gera essa necessidade e mostra que, de fato, a gente tem uma abordagem diferente ali para essa instituição. Leis que sustentam o projeto, então, essas leis que foram apresentadas aqui anteriormente, né, nesse aulão, como que a gente coloca elas no projeto? Soltas? Não. Como que então que a gente pode deixar de maneira muito estratégica, né? Como que essas leis como que a gente coloca literalmente essas leis no projeto? E o template, que é o que a gente já comentou. A gente vai entregar não só um, nem dois, nem três PDFs, mas vários PDFs para vocês, com sugestões de temas. Ai, Paula, mas o que que eu vou falar na empresa no mês de maio? Não, não por isso. Mês de maio, a gente colocou maio e várias datas para vocês escolherem ali, títulos até mesmo, né? E maneiras. Olha, vai ter esse dia que celebra isso. Eu acho que é interessante a sua empresa colocar uma palestra, um treinamento sobre esse assunto. Então, a gente traz também muitas ideias, porque às vezes a gente se sente tão parado, sabe? A gente se sente tão enferrujado
E quando a gente traz essas ideias, que a intenção da Nexus 2.0 é ser muito prática, quando a gente traz essas ideias, eu acho que vai ampliando o nosso olhar. Porque às vezes falta mesmo, falta repertório pra gente. E repertório é o que não falta, é o que não falta de verdade nessa imersão, né, Mari? Com certeza, né? Assim, é importante a gente sempre ressaltar, gente, que isso vem de um lugar nosso, assim, aqui eu tenho, né, propriedade para falar em nome de todas, de muita consciência, porque é de onde cada uma de nós já esteve e está, né? Nada do que é apresentado é inédito, é uma coisa que nunca foi feita, que nunca foi tentada, né? A gente está trazendo para vocês um conteúdo mastigado do que deu certo quando a gente foi lá e fez, né? Porque muita coisa deu errado. E o que a gente está querendo é exatamente trazer esse caminho com atalhos reais e efetivos para vocês na Nexus, né? Estreitar esse caminho, encurtar esse caminho para que vocês atinjam o objetivo de vocês mais rápido e da forma como vocês esperam que de fato aconteça. Pode passar. E aqui, né, nosso quarto momento, que finaliza, fecha todo esse nosso encontro, a nossa imersão, que é a construção na prática, né? Nessa individualidade. E é muito bonito esse quarto momento, que é o que eu estava falando ali para vocês, que eu me adiantei até, porque a gente já viu ali na nossa Nexus 1.0 que as pessoas já, naquele momento, já estavam realmente caminhando e abrindo portas e batendo nas portas e conseguindo marcar reuniões para a próxima semana e fechar projetos de lugares que elas falam, nossa, eu achei que aqui não tivesse oportunidade, olha, tem. Então é isso que a gente veio para mostrar, que tem muita oportunidade. Então, quando a gente faz esse momento da ação, a gente reúne com vocês, são grupos ali que ficam reunidos. E a gente vai tirando todas as dúvidas, vai trabalhando todo o medo, né? As meninas ali, elas falaram dessa questão do trabalho delas em relação às emoções, e elas trabalham lindamente durante toda a imersão, essa questão das dúvidas, do medo, da insegurança, da forma como o corpo vai trazendo esses bloqueios desse nosso movimento, que muitas vezes é novo, né? Então a gente tende a trazer, às vezes, frases prontas que levam a gente de novo para o mesmo lugar de paralisação. E as meninas vão trabalhando tudo isso. E a gente vai mostrando para vocês que existe um caminho que a gente já percorreu e que hoje a gente atua, né? Que o ITC Projetos atua e que outras pessoas que já estiveram com a gente ali na Nexus 1.0 já estão atuando também, já estão construindo, pessoas que tinham medo, que diziam, nossa, eu estou sempre fazendo aqui um monte de cursos e não me sinto nunca capacitado, não me sinto nunca capaz de fazer esse movimento, acho que eu nunca vou conseguir. E foi muito lindo uma semana, 2 semanas depois, receber fotos, rodas de conversa, fazendo palestra lá na frente. Então a gente quer ver também vocês fazendo esse movimento. E esse quarto momento é ação. Esse quarto momento são 2 horas separadas ali depois do almoço, justamente para a gente ficar trabalhando com vocês esse movimento de ação, de construção, de individualidade, né? Obviamente, é único de cada pessoa, é muito individual a construção de projetos. A gente viu pessoas construindo projetos ali também juntos, né? Morava na mesma cidade, então algumas meninas se uniram, fizeram projetos juntos, foram fazer roda de conversa junto. Então foi surgindo o networking dentro, né, da Nexus também é muito potente, é muito lindo o quanto existe essa potência já entre vocês. Então a gente encontra pessoas que estão em várias etapas já do desenvolvimento desses projetos e a gente, junto com vocês, vai caminhando ali literalmente de mãos dadas para que vocês percebam o quanto existe esse espaço lá fora e mais do que esse espaço lá fora, uma potência imensa dentro de cada um de vocês para poder levar adiante a Nexus. E a gente tá aqui, né, meninas, com as inscrições abertas para nossa Nexus 2.0, que vai acontecer no dia 12 de julho,
Das 9 da manhã à 1 da tarde, a gente vai para a primeira, a segunda e o terceiro momento, que é a ciência, que a gente chama de ciência, e a ação vai acontecer das 2 às 4 da tarde. Então, é no dia 12 de julho, fica gravado. Ah, Pri, eu não vou ter como assistir, não tem como assistir, então fica gravado para vocês assistirem depois. O investimento é 1.197, 12 vezes de 123,80 e a gente está fornecendo para vocês um super cupom de desconto para quem está aqui assistindo essa imersão, essa é a apresentação da imersão Nexus de 10%. E o cupom é N210. N210. Se vocês digitarem N maiúsculo 210 lá, vocês conseguem acessar. Dentro do grupo de WhatsApp que a gente vai enviar para vocês, também vocês vão receber ali o link da inscrição. E a gente garante para vocês que uma palestra vocês já recuperaram muito mais do que esse valor. E foi o que aconteceu, né, na Nexus 1.0 e já recuperaram esse valor, já estão avançando aí com projetos muito maiores, né? Teve uma das meninas que compartilhou com a gente um projeto que ela fechou muito maior, chegando a quase 10 mil reais, foi um projeto de 8 e pouco. E o quanto recupera facilmente esse valor de investimento. É um valor de investimento realmente aqui só para custear as meninas, a gente do ITC Projetos, né? Porque a gente também não vai ganhar muito com o que a gente está fazendo aqui. Exatamente para trazer para vocês esse conhecimento de um lugar de muita autenticidade para mostrar que precisa de cada vez mais profissionais atuando nesse caminho com a gente. Eu falo que é um caminho sem volta. Porque depois que o mosquitinho pica de atuar fora do digital, a gente quer cada vez mais, quer cada vez mais, quer converter cada vez mais e não quer parar, né? Então, é uma potência muito grande de atuação e a gente convida vocês para estarem com a gente aí na no nosso segundo momento de Nexus, que vai ser no dia 12 de julho, tá bom? Então, quem tiver interesse já pode ir se cadastrando. A gente vai estar com as inscrições abertas, acredito que até uma semana antes, né, do dia 12 de julho, acho que até ali para o dia, me corrija se eu estiver errado, meninas, até ali para o dia 6 de julho, mais ou menos, as inscrições vão estar abertas. Depois disso, a gente fecha as inscrições, porque como o encontro é ao vivo, né, a gente entrega todo ao vivo. Muito provavelmente depois do dia 6 de julho a gente já encerrou as inscrições, até para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão participar e o que a gente vai precisar preparar em relação às salas, a divisão dos grupos, a nossa atuação na parte prática, que é a parte da tarde que a gente fica com vocês. Então tem toda uma organização do evento também. Querem falar mais alguma coisa? Querem completar mais alguma coisa, meninas? Fiquem à vontade aí. Eu acho que o principal, Pri, só para reforçar mesmo, é essa real questão da gente segurar nas mãos e irmos juntos, tá? Então, nesse último momento ali, na parte da tarde, a gente literalmente se separa aqui, né? A gente faz todo um trabalho de, oi, me fala, o que que tá pegando aí agora, né? Porque a gente consegue fazer grupos menores e cada um pegar realmente na mão de todo mundo. E isso é real, porque, de novo, é a segunda edição. E a primeira já foi assim. Então, a segunda ainda vai ser mais fortalecida nesse ponto. Lembrando que a imersão Nexus 2.0 é muito prática. Então, não é mais uma imersão teórica das trilhões de imersões que a gente já participou, que a gente vai estudar, estudar e a gente não vai conseguir sair ali com muita coisa. A gente sai porque a gente direciona vocês para ação. Então, a gente organizou uma imersão onde a gente tem espaços para a gente se movimentar. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da Nexus, tá? Diferencial da Nexus. Porque a gente realmente, o nosso time do ITC, a gente organizou a imersão de forma com que tenham momentos para a gente se movimentar. E espero que a gente se veja em breve. E eu queria destacar também que quando a gente fala que a gente vai enviar PDFs, modelos, abrir os nossos modelos, a gente sabe que a gente vive num mundo hoje, num tempo, que se a gente jogar lá no Google modelo de projeto, vai aparecer um monte. Se a gente jogar lá modelo de proposta comercial, e, gente, no Canva tem pronta. É só tirar os dados que estão lá e colocar os nossos. Então, a nossa proposta não é trazer um modelinho para vocês, porque se fosse um modelinho que fizesse diferença, estava todo mundo atuando. Na verdade, o que a gente quer dividir
e de todo o coração mesmo, esse ver pessoas tão boas quanto vocês, porque a gente vê pessoas gigantes, sabe, com muito potencial, com muita capacidade, que não conseguem acessar espaços. Assim como a gente também, em alguns momentos, a gente bate na trave. A gente envia propostas que são recusadas, a gente envia projetos que são rejeitados, isso faz parte do processo. Então, não é que a gente vai fazer um projeto, uma proposta e todo mundo vai sair aceitando, mas a gente sai dessa imersão com muitos insights, sabe? Com essa certeza de não estarmos sozinhos, porque esse network é muito importante, né? A gente conversar com alguém que já fez, como fez, o que mudou, o que você fez de diferente. Isso impulsiona e a gente vê as pessoas no movimento, a gente traz muito isso na Nexus. É o movimento que faz a diferença. É um movimento. É igual pagar a academia. Você vai comprar lá, vai pagar a mensalidade da academia, o shape não vem, tá? Quem dera. A saúde mental e física não vem, você tem que malhar, né? Então, o que a gente vai trazer são esses movimentos, o que a gente fez, o que a gente trilhou. E é claro que isso não é engessado, tem outras formas de fazer também, mas essas aqui a gente validou. Então, a gente está literalmente pegando na mão de vocês, entregando o ouro para vocês, porque a nossa missão maior com isso aqui é a multiplicação do conhecimento. Nós somos uma bolha muito pequena, a gente precisa chegar nos espaços. E eu tenho certeza que vocês são os melhores. Quem está aqui com a gente quer aprender, quer evoluir, né, quer acessar. Então, a gente merece isso. Então, pensem com carinho nessa possibilidade, como as meninas falaram. De fato, uma palestra hoje, né, nessa nossa área, a gente recupera esse investimento fácil. E não é papo de vendedor, não. E porque cada uma aqui já fez isso. E eu vou dizer mais: a primeira vez que você vende uma palestra, que você pega um valor maior que esse, você desbloqueia. Você fala: opa, isso existe mesmo! É verdade! Isso é bom demais, gente. Aí a gente não para mais. Então, só venham, gente. É isso, né, meninas? Agradecer a quem já está se inscrevendo aí, quem já está vindo conosco para fazer parte desse momento que a gente sabe que vai ser muito especial, assim como é para vocês, é para nós também. E que a gente possa colocar a nossa voz para que ela possa ecoar de forma corajosa no mundo. Tem tanta coisa ruim no mundo aí sendo espalhada, gente. Vamos nos unir e espalhar a nossa voz, sabe? Fazer com que ela ecoe por todo mundo esse amor, essa segurança, essa missão, que eu acho que a gente tem uma missão de vida, sabe? E acho que isso é de todas nós aqui, de todos que estão assistindo, dos que vão assistir ainda. E quando a gente está junto, isso se fortalece ainda mais. Quando a gente se une nessas imersões, nessas vivências, isso vai se fortalecendo ainda mais. A gente espera vocês, a gente acredita no sim de cada um de vocês que está aqui conosco hoje. É isso, meninas. A gente vai finalizando. Quer falar alguma coisa, Carlinha? Eu estou perguntando, eu tinha esquecido de ligar o microfone. Alguém quer falar alguma coisa das meninas que ficaram aqui com a gente? Querem perguntar alguma coisa nesse momento para a gente? Se quiserem perguntar no grupo do WhatsApp também, a gente responde, tá? Eu vou pausar aqui a gravação e pausar a apresentação, e se elas quiserem tirar alguma dúvida, né? Mas só agradecendo aqui, dizer que a gente vai compartilhar para quem está assistindo gravado depois. E qualquer dúvida que tiver também pode chamar qualquer uma de nós como administradoras ali do grupo de WhatsApp, que a gente só clicar ali que a gente está como administradora e a gente tira as dúvidas de vocês. Mais uma vez agradecendo o tempo de vocês, né? Por estar aqui assistindo com a gente. Quem assistiu gravado também, depois a gente super entende e a gente espera vocês, porque. Ai, é maravilhoso, né? Quem participou da primeira edição já sabe. A gente não queria sair de lá. Ai, que pena que acabou, né? A segunda edição também vai ser potência, vai ser maravilhosa.